Olá, pessoal do Direito. Vamos falar um pouquinho sobre a proposta de redação que vocês fizeram hoje à tarde. Uma proposta de redação bastante difícil, mas que me deixou feliz porque a gente tinha trabalhado esse tema em sala de aula. A GV pediu que vocês elaborassem um texto dissertativo que tivesse como eixo temático as relações entre condição humana e trabalho. Como base, ela oferecia uma imagem, uma fotografia do Sebastião Salgado e 2 textos. O primeiro texto tratava da questão da assimetria de poder entre aqueles que dominam e aqueles que são dominados, e o segundo texto fazia uma referência ao trabalho escravo na antiguidade, mostrando que na antiguidade a escravidão ela não pressupunha a obtenção de lucro, ao contrário da era moderna. Esse assunto a gente trabalhou em sala de aula a partir de um texto do Marx. Não sei se vocês lembram, era um texto que falava da aranha, da abelha, que são animais que constroem, que executam atividades de dar inveja a qualquer mestre de obras, mas que o mestre de obras tem um detalhe em relação aos demais animais, que é a concepção do trabalho. Então, o que a gente podia ter abordado nessa dissertação? Lembrar que em filosofia o que diferencia os homens dos demais animais é justamente essa capacidade de reflexão. E essa capacidade de reflexão associada ao trabalho, né, gera cultura, gera história, que vai permitindo e vai fazendo com que o homem se aprimore, né, e evolua ao longo desses anos todos. Mas quando a gente considera a prática, sobretudo com o advento do capitalismo e essa necessidade de obtenção de lucro, a gente percebe que as coisas não acontecem exatamente dessa forma. Não principalmente para o operário. Por quê? Né? No período pós-revolução industrial, a gente percebe uma necessidade de adaptar os meios de produção para que as empresas consigam atender às demandas, que estão crescendo cada vez mais. Surge nessa época o sistema de produção em massa. O Fordismo é um exemplo, né? E esse sistema vai fazer com que as pessoas passem a executar tarefas repetitivas e não mais a conceber a ideia de trabalho. Nesse momento ocorre um processo de alienação do trabalho. Se você observar bem, a repetição exaustiva das mesmas tarefas, na verdade, passa a fazer uma analogia com o trabalho da aranha e da abelha, que a gente viu no texto do Marx. Ou seja, o homem ele é retirado da sua condição humana e se reduz à condição de animal. Então, a condição humana questionada na proposta, ela é relativa. Ela é relativa, por exemplo, aos donos do poder, porque cabe a eles, exclusivamente, a concepção do trabalho, essa ideia de reflexão. Eu tenho certeza que muitos de vocês lembraram dessa discussão e aproveitaram isso no texto. Se fizeram dessa forma, certamente vão ter um bom resultado. Eu sei que vocês devem estar preocupados com a prova de gramática, mas o professor Vidal vem comentar a prova logo em seguida. Não se preocupe, eu tenho certeza que vocês fizeram uma boa prova e preparem-se para a prova de quinta-feira. Grande beijo.